galera. Obrigado. Agradeço a vocês, a presença de vocês. Agradeço ao Núcleo Macaé pelo convite. Um prazer grande estar aqui com vocês. E hoje eu vou trazer a exposição sobre um assunto, e sabem, toda a polêmica sobre a teoria do simbolismo na psicanálise entre Freud e Jung, né? Freud, a teoria do simbolismo em Freud é lacaniana, né? Ele trabalha com o significante, não com o significado. Eu digo assim brincando, evidentemente. E o Jung trabalha com o significado, né? Mas aqui nós temos o Freud falando do fustigamento oral da cauda do abutre, né? Essa simbologia que aparece nessa cena de infância, tendo uma grande consequência na análise do Leonardo, né? Ela conduz Freud a analisar essa lembrança-fantasia pela via do significado cauda do abutre. Não é exagerado pensar que a conquista da América possa ter significado para Freud um salvo-conduto para conquistar o vasto e enigmático território mental do homem mais impressionante da história da arte. A impressão que eu tenho é essa, né? Freud voltou da América como Cristóvão Colombo, né? Tendo descoberto a América. É um momento muito importante da vida do Freud, evidentemente. Numa bela conferência pronunciada no Museu do Louvre, num ciclo sobre Leonardo da Vinci, Elizabeth Rodinesco avançou a ideia de que a paixão pela decifração comum a ambos os homens teria levado Freud a construir um verdadeiro código da Vinci. Da Vinci-Freud, que o levaria a fazer do pintor um duplo dele mesmo, né? É uma belíssima conferência, inédita, e é uma interpretação bem consistente, eu acho, né? Freud fez do Da Vinci um duplo dele. E eu acho que essa matriz, como eu disse, esse desejo de gemelaridade, né, me parece que aparece em vários momentos dessa análise do Freud. Todos os dois são de fato muito desejantes, né? Como? Todos os dois são de fato muito desejantes. Muito desejantes. Muito ambiciosos, muito desejantes e muito geniais, né? Então, não é à toa que Freud vai se espelhar, né, nesse grande artista, né? Que era também um grande cientista. E esse é um ponto que eu acho que é importante que eu vou desenvolver. O fato é que, na análise do Leonardo, Freud estava na mesma delicadíssima situação em que se encontrava diante do caso Schreber. Não tinha o sujeito em análise. Ele tinha um texto de sua autoria, assim como dados biográficos bastante incompletos. Então, nesse sentido, eu recomendo a vocês a leitura de uma belíssima obra que o Corpo Freudiano publicou há 2 anos atrás, chamada Tive Êxito, onde o paranoico fracassa, de um psicanalista chamado Shawki Azurri, que é um psicanalista libanês, formado em Paris, na Escola Freudiana de Paris, com Lacan, e que fez uma obra belíssima, onde ele vai mostrar como que, na análise do Schreber, o Freud, devido à situação específica dessa análise, né, que é a análise de um texto, como que o Freud faz algumas derivações que entram na subjetividade dele próprio, tá? É uma obra muito importante que eu quis publicar há muitos anos atrás, é uma obra da década de 80, foi publicada na França com enorme sucesso, e eu recomendo muito a vocês a leitura, tá? Foi editada pela editora Contracap. E essa obra do Azurri, ela é... Algum de vocês esteve no evento de São Luís, né? Foi quando o Azurri foi convidado, né, por nós. Ele foi o convidado internacional, o Shawki Azurri. E é uma obra que, para mim, serve muito como uma espécie de roteiro de abordagem paralelo em relação ao Freud com Leonardo da Vinci, né? A estrutura tem algumas coisas semelhantes.
O meu objetivo aqui, né, já que nós estamos diante de uma questão extremamente ampla e complexa, temos que reduzir os nossos objetivos e sermos mais pontuais, né? E meu objetivo aqui é tentar ver, dentro desse fascínio de Freud por Leonardo da Vinci, né, destacar uma certa dimensão que me parece que não foi destacada até hoje e que se enraiza inconscientemente em Freud, a meu ver. Para isso, há uma frase no ensaio do Leonardo que chama a atenção. Logo na primeira parte do ensaio, há uma frase que está perdida no meio da descrição das atividades do Leonardo, que o Freud faz, né, evidentemente, e não se consegue entender muito bem por que ela aparece ali, essa frase. A frase é a seguinte: no meio da descrição, ele faz a descrição das atividades do Leonardo da Vinci, artísticas, científicas, e encerra, eu tenho a impressão que ele encerra essa descrição com a seguinte frase: no entanto, a ânsia de conhecimento de Leonardo da Vinci foi sempre dirigida ao mundo externo. Qualquer coisa o afastava da investigação da alma humana. Na Academia Vinciana, pouco lugar havia para a psicologia. A minha pergunta é: qual o sentido de se pensar que faltava a Leonardo, no século XV, um interesse em psicologia? Né? Qual o sentido disso? A Academia Vinciana, vocês sabem, né? Era um projeto Leonardo da Vinci. Fazer uma academia de saber a partir da obra dele. Desses 4 grandes caminhos do homem aos que eu me referi, Freud sempre manteve uma relação especial com a ciência e com a arte, devido a seus estudos médicos e a sua sólida formação clássica. Né? Me parece que são dois caminhos assim, bastante diferentes, né? Não é nada comum a gente ver um médico, né? Um bom médico, alguém do campo da ciência, né? Que tem uma formação clássica sólida, né? Mais do que sólida, tão grande como a de Freud, né? Esses 2 campos para ele eram muito presentes, né? Além disso, sempre Freud foi atraído pelo duplo movimento do Renascimento. Qual era o ideal do Renascimento? Retorno aos ideais da antiguidade clássica e conquistas científicas, projetando um mundo novo. A ênfase posta por Freud na capacidade do artista de revelar a sua revelia, o inconsciente, foi explicitado em diversos momentos da sua obra, né? A maioria de vocês conhece essas passagens do Freud, são tão importantes e tão citadas, né? Ele, colocando-se numa posição de aprender sobre a alma humana com os escritores e artistas, ele almejava extrair da arte ensinamentos para a sua ciência. Ele afirmou, por exemplo: os poetas são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta conta, pois costumam saber toda uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra, sobre cuja existência nossa sabedoria acadêmica nem mesmo sonha. E na ciência da alma, vejam que aqui aparece a ciência da alma, né? Aquela que ele reclamou que o Da Vinci não dava atenção para ela. Na ciência da alma, se adiantaram muito em relação a nós, os poetas. Homens comuns, nós, pois se nutrem, eles, de fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência. Então é sempre o pensamento de Freud em relação ao grande artista, o grande escritor, ao grande artista, é sempre esse, né? O analista aprende com o artista, né? Longe dele querer se colocar como aquele que vai desvendar o mistério, né, da arte e do artista, ele é aquele que o analista aprende com aquilo que o artista produz. Algumas referências que o Freud faz a Leonardo em sua obra são explícitas e bem conhecidas. Por exemplo, quando ele compara
a técnica da análise com a da escultura, feita no italiano de Leonardo, e quando ele afirma que o pintor opera per via di porre e o escultor per via de levare. Né? É uma comparação belíssima que Freud faz nos escritos técnicos. Né? Ele fala que o escultor é como o artista, é um artista especial, diferente do pintor. Né? Ele é como o analista, na sua prática, aquele que retira o excesso que encobre a forma, que se encontra oculta no interior da pedra a ser esculpida. Né? Ele retira. O pintor é aquele que coloca. Né? Hoje a gente pode fazer uma comparação entre psicanálise e psicoterapia usando essa mesma oposição do Leonardo. Né? A psicanálise ela retira o excesso, né? A psicoterapia ela coloca. Mas se nós formos ler os escritos de Leonardo da Vinci, os escritos dele, uma parte deles está publicada em português, sobretudo escritos sobre a arte da pintura, nós vamos ver que há outros trechos que, com grande probabilidade, foram utilizados por Freud. Por exemplo, uma frase do Leonardo, quando ele diz que as árvores sacudidas pela força dos ventos dobram-se na direção em que o vento sopra. Mas, cessado o vento, retornam à direção contrária com um movimento reflexo. Freud usa essa metáfora para falar da força do ego, né? Que o ego não deve ser muito rígido, senão a tempestade pulsional destrói e quebra esse ego. Há também uma menção de Freud ao marcante contraste entre a beleza do rosto humano e a feiura dos genitais. Também temos, na obra do Leonardo, há uma anotação sobre isso também, que aparece no Freud. Então, há um momento no ensaio em que Freud vai falar, é um momento muito denso do ensaio, ele vai enumerar as possibilidades para um sujeito lidar com a pulsão. E a análise que ele faz é a seguinte: depois de um período em que a pulsão de investigação da criança pesquisa a sexualidade, advém um poderoso recalque, que pode levar a 3 saídas: inibição, compulsão e sublimação. Né? A inibição neurótica, nela ocorre que a pulsão de investigação sofre o mesmo destino da pulsão sexual e será poderosamente inibida durante toda a vida. Já no caso da compulsão, ele vai dizer que o desenvolvimento intelectual assume o prazer e a angústia dos processos sexuais. Desculpe, o desenvolvimento intelectual assume o prazer e a angústia dos processos sexuais. E a atividade da pesquisa se torna uma atividade sexual, compulsiva. E o terceiro caso, é onde ele coloca o Leonardo. A vida sexual é atrofiada e o desejo de saber se põe a serviço da sublimação da libido. Tá? Vocês sabem que o Leonardo da Vinci é o exemplo paradigmático da capacidade sublimatória para Freud. Nesse ensaio, né? E se a gente realmente vê a obra do Leonardo da Vinci, né? A obra artística e a obra científica, né? E os cadernos dele, né? Os cadernos do Leonardo da Vinci têm uma história muito interessante. Né? Eles ficaram com um discípulo dele, né? Que cuidou desses cadernos, né? A vida toda, mas depois eles foram dispersos e foram para vários lugares do mundo. E muita coisa que veio a se conhecer sobre Leonardo da Vinci foi muito recente, porque alguns cadernos foram descobertos recentemente. Então, há coisas da vida e da obra do Leonardo que foram aparecendo muito depois que já se tinha uma certa concepção da vida e da obra do Leonardo. Né? E vocês sabem que a questão da sexualidade do Leonardo da Vinci ela é abordada
por Freud, nos termos ele fala de uma sublimação da homossexualidade do Leonardo. E quando Freud fala disso, ele fala se baseando nas biografias às quais ele teve acesso, né? Ou mencionavam essa questão muito levemente, ou não mencionavam de maneira alguma, né? O Vasari, por exemplo, não menciona nada sobre isso. O Dmitri Merezhkovsky, que fez um romance sobre a vida de Leonardo da Vinci, está publicado em português também, nos anos 50 foi publicado. Ele já fala, como é um romance, né, ele já faz uma ficção sobre a vida do Da Vinci e toca na questão de uma certa androginia, de uma questão de homossexualidade. E o ensaio que vocês podem ler do Sérgio Paulo Rouanet, né, do nosso autor, sobre o livro do Merezhkovsky, que é importantíssimo, se chama O Andrógeno Russo e o Andrógeno Florentino. Está dentro daquele livro sobre os 10 amigos de Freud. É uma obra que o Rouanet escreveu sobre aqueles 10 livros preferidos do Freud, quando Freud é indagado sobre quais livros ele preferia, né? Pediram para ele indicar 10 bons livros. Um deles foi esse romance sobre a vida do Da Vinci, desse autor russo, né? E o Rouanet faz um estudo interessantíssimo sobre o romance, com várias interpretações, né? Ele vai interpretando a partir da psicanálise, ele entra com várias interpretações, o Rouanet. Leonardo é apresentado como um exemplo paradigmático da potência da sublimação. Sua capacidade criativa, dirigida para inúmeros caminhos artísticos e científicos, seria tributária da aptidão de Leonardo para transformar suas pulsões em criação. Mais exatamente, canalizá-las para um novo caminho pulsional, denominado por Freud de pulsão de investigação. Wissenstrieb. Então, há toda uma discussão em torno desse conceito em Freud, né? Pulsão de investigação. Ao ponto de alguns virem a dizer que não existe pulsão de investigação. Lacan oscilou ao longo do seminário em relação a aceitar ou não essa ideia. Primeiro, ele criticou a ideia de pulsão de investigação, criticou a ideia do desejo de saber, e lá no final da vida, no final do seminário, ele volta a falar do desejo de saber na nota italiana, falando do desejo de saber como sendo o desejo do psicanalista, né? Existe um percurso enorme aí dentro de Lacan sobre a questão do desejo de saber. Mas o ponto que Freud chama a atenção, que estaria na base da sublimação do Leonardo, seria a homossexualidade, né? Ele fala de uma homossexualidade sublimada. As biografias recentes não concordam com Vasari e com os biógrafos anteriores. Walter Isaacson, que é uma biografia que saiu ano passado aqui no Brasil, um importante biógrafo do Da Vinci, recente, ele não concorda com isso. Ao contrário, vocês vão ver que tem um capítulo inteiro sobre a homossexualidade de Leonardo da Vinci. Ele chama atenção para a carga homoerótica dos desenhos que Leonardo fez de São Sebastião. Ele dedica um capítulo inteiro de sua biografia a isso e vai mostrar como a homossexualidade vigorava na comunidade artística de Florença e no círculo do Verrocchio, que era o professor do Leonardo. E a homossexualidade era tão comum em Florença que os alemães criaram uma palavra para designar o gay, né? Que era exatamente aquele que era de Florença, o Florenzer. O Florenzer era um termo que os alemães usavam para falar do gay naquela época. Ou seja, quem é de Florença é gay, quem é do círculo dos artistas, né? Isso é o Isaacson que traz, tá? Mas ainda assim, atenção, a homossexualidade era um crime que podia ser penalizado com prisão, exílio e até mesmo morte.
Aos 24 anos de idade, Leonardo foi acusado, juntamente com outros 3 jovens, de praticar atividades sexuais com um prostituto de 17 anos chamado Saltarelli. Isso foi registrado nos anais da polícia. Mas como um deles pertencia a uma família que tinha relações de casamento com o clã dos Médici, o caso foi arquivado. Né? A mesma denúncia foi feita 4 semanas depois, mas foi novamente arquivada a denúncia. Né? Por pouco que o Leonardo ia ser preso e condenado, né? E sabe-se lá o que poderia acontecer nessa condenação. Né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Dois anos antes desse escândalo com o Saltarelli, o Leonardo escrevia muito, né? Ele escrevia tudo, o Leonardo. Ele fazia uma compra, ele escrevia. Comprei isso, custou tanto. Comprei isso, custou tanto. Tinha cadernos e cadernos e cadernos de anotações as mais variadas, desde a montagem de um helicóptero até a descrição das compras mensais e os gastos que ele fez em relação a tal coisa. Né? Então, mas tem um caderno dele em que ele escreve a seguinte frase: Fioravante de Domênico de Florença é meu amigo mais amado, vírgula, bem como já foi meu, 3 pontinhos, ele não coloca essa palavra. Aí as interpretações variam, né? Tem alguns biógrafos que dizem que era meu querido, meu grande amigo, e outros dizem não, é que ele fez essa censura para exatamente sugerir que havia uma relação amorosa, sexual, né? Ele censura essa última palavra, né? Nos cadernos dele, há uma coisa muito engraçada. A gente vai considerar como evidências, o Isaacson fala assim, né? Evidências que ele não se envergonhava de seus desejos sexuais. Como, por exemplo, numa bem-humorada passagem intitulada Sobre o Pênis, texto dele, Sobre o Pênis, que ele diz assim: o pênis, às vezes, demonstra possuir intelecto próprio. Embora um homem possa desejar ser estimulado, o pênis permanece obstinado e age por sua conta. Às vezes, até se movendo sozinho, sem a permissão de seu dono. Independentemente de estar acordado ou dormindo, ele faz o que deseja. É comum que o homem deseje usá-lo e ele deseje outra coisa. E é comum que ele queira ser usado e o homem o proíba. Portanto, me parece que essa criatura possui vida e inteligência separadas das do homem. É divertido, né? Bem humorado, engraçado, né? Alto nível, né? O humor dele. No período entre 1494 e 1498, não tem nada de bom humor acontecendo. Florença foi tomada pela sanha fundamentalista de Girolamo Savonarola, que liderou uma rebelião contra o governo dos Médici, que eram mecenas das artes, né? E impôs leis rígidas contra a homossexualidade e o adultério. Algumas transgressões eram punidas com apedrejamento e fogueira. Desde 1432 e durante 70 anos, uma milícia de jovens denominada de oficiais da noite patrulhava as ruas, velando pela moral e bons costumes. Na terça-feira gorda de 1497, Savonarola comandou aquilo que ficou muito conhecido, que todos nós conhecemos, como sendo a fogueira das vaidades, né? Em que livros, obras de arte, roupas, cosméticos, tudo tinha a ver com a beleza, com a arte, com a vaidade, tudo foi incinerado numa grande fogueira. Mas em 1498, a opinião popular se voltou contra Savonarola. E ele foi enforcado na praça central de Florença. Mas quando Leonardo, aos 50 anos de idade, retorna para Florença, no final de março de 1500, quando viverá sua fase mais produtiva, a onda reacionária já havia terminado e a cidade voltava a celebrar os clássicos e a arte. Vejam que eu mencionei para vocês no começo, Freud escreve o Leonardo da Vinci tendo voltado dos Estados Unidos.
né, das conferências americanas. E o que o Freud leva para os americanos? Qual é a última, na quinta conferência que ele deu nos Estados Unidos, o final da conferência é extremamente importante. E lá o que ele diz, o Freud? Que a sublimação das pulsões não poderia ser total. Porque elas exigem uma parcela de satisfação direta corporal. É isso que o Freud diz no final da conferência americana, e eu acho que é uma mensagem importante para os americanos que ele manda, né? E ele narra uma curiosa fábula, né? E Freud era muito atento a aprender sobre o inconsciente, com os mitos, provérbios, narrativas populares, né? Ele leva uma fábula alemã em que, numa localidade chamada Schilda, havia um cavalo de trabalho e esse cavalo ele comia muita ração. O vilarejo se reuniu e começaram a diminuir aquela ração para não gastar tanto com aquele cavalo. E cada dia eles tiravam um pouco da ração, até que no dia, na véspera, em que ia ser retirado o último grão, e estão todos felizes porque o cavalo continuava trabalhando perfeitamente, ele apareceu morto no estábulo. Né? Moral da história para Freud: a sublimação não pode ser total. Existe uma parcela necessária de satisfação direta corporal. Né? O fato de falar de cavalo, eu acho que tem um campo semântico de sexualidade muito forte aí, né? A mensagem dele. E ele diz assim, Freud: muita gente sucumbiu à enfermidade justamente por causa do esforço que lhe custou a sublimação de suas pulsões, que foi maior do que a sua capacidade. Então, vamos tocar nessa questão do Freud entre ciência e arte, como Leonardo. O duplo interesse de Leonardo na arte e nas ciências é uma das características mais notáveis dele, sempre destacada pelos biógrafos e um dos temas centrais da análise que o Freud faz. O Freud vai dizer assim: o artista usava o pesquisador para servir a sua arte. Né? Isso é uma frase muito importante do Freud, porque o que é muito impressionante, se vocês forem estudar a vida e a progressão da obra do Leonardo, vocês vão ver, e os biógrafos chamam atenção para isso, que ele se empenhava numa certa obra artística. Né? Em determinado momento, ele abandonava a obra. Né? Aliás, ele foi considerado o pintor que deixou muitas obras inacabadas. E o que é interessante, a meu ver, é que as obras de arte para ele serviam como uma espécie de veículo para fazer ciência. Que quando ele ia desenhar o rosto de uma pessoa, o Leonardo da Vinci, ele saía na rua, olhando o rosto das pessoas, das procissões, nas feiras, procurando os rostos mais expressivos, mais belos, mais monstruosos. Ele tinha um perfeccionismo e ele queria fazer, a meu ver, uma arte científica. Ter uma precisão na realização artística absoluta. Talvez tenha sido isso que ele conseguiu com a Mona Lisa. Né? Obra que ele nunca largou, ele andava com ela embaixo do braço. Todos os lugares que ele viajava, foi a única obra que ele manteve com ele, foi a Mona Lisa. Né? Que contam que quando ele apresentou essa obra para um dos mecenas, né, que patrocinavam, a primeira pessoa que viu a obra, ninguém tinha visto até então, começou a chorar quando ela olhou para essa obra, a Mona Lisa. Né? Mas é interessante ver como que ciência e arte para ele parecem estar interligados de uma forma tão profunda e sempre com essa ambição da perfeição que a ciência pode atingir. Né? Ou pelo menos tem como objetivo atingir, né? E que na arte sempre deixa um resto que é insatisfatório. Me parece isso. Por exemplo, a ceia, né? A Santa Ceia em Milão, né? Ele
que é impressionante, né? Aquela obra. Mas essa obra, ele usou um pigmento, né, que era um pigmento que, uma técnica, melhor dizendo, uma técnica que ao ser usada para fazer pintura em parede, levaria que a obra fosse destruída muito rapidamente. A última ceia Leonardo levou 21 anos, né? Ela fechada para visitação pública. Eu tive a sorte de ir lá. Ela ficou 21 anos sendo restaurada, né? Por especialistas para tentar, e parece que ela tem que ser sempre restaurada para poder ficar, porque parece que aquilo se dilui tecnicamente, né? Então, vejam que interessante aqui, ó. Aqui é a ceia, né? Mas eu quero mostrar aqui. Esse é um estudo São Sebastião, estudo para São Sebastião, né? Que o Isaacson vai chamar a atenção para o caráter erótico. Ele chega até a dizer que ele tinha a relação com o corpo masculino era muito erótica. Ele mostrava o homem nu, o homem seminu, e a mulher sempre vestida e sempre só daqui para cima, nunca o corpo inteiro da mulher. Estudos de anatomia, né? Muitos animais ele pintava. E aqui uma coisa interessante, tem um biógrafo chamado Serge Branly, que falou uma coisa muito interessante em relação a isso. Ele disse que o Leonardo nunca se satisfazia com uma única atividade. Nada prendia por completo a sua atenção, e seu espírito parecia sempre curioso por outra coisa. Pequenos detalhes revelam esse traço do caráter dele. Por exemplo, em esboços a bico de pena de gatos, nas mais diferentes posições e situações, surge num deles a figura de um dragão. A interpretação que o Branly faz é interessante, né? Desenha do gato, de repente ele desenha um dragão. Depois, no estudo de cavalos, eis que surge um gato. Tudo o atrai. E tem uma frase no caderno dele que ele escreveu assim: o desejo de saber é natural aos bons. Eu acho que é esse lema que será a ponte da análise que o Freud faz dele, né? Então, quando ele ia pintar uma coisa da natureza, algo da natureza, ele fazia um estudo daquela folha, né? Um estudo de botânica. Ele entrava, a arte virava ciência. É isso que eu acho interessante, né? Quando ele ia se debruçar para fazer algum estudo pictórico, aquilo já se transformava numa pesquisa científica, né? E acabava que ela ia se estendendo tanto que a obra, ele abandonava a obra. As investigações dele estenderam-se a praticamente todos os ramos da ciência natural. E em todos eles ele fez descobertas. Eu concluo que a pintura para o Leonardo se tornou uma fonte de investigação científica, e ela só lhe interessava na medida em que pudesse com ela pesquisar e realizar a ambição da exatidão própria à ciência. De fato, o Renascimento foi o período em que ciência e arte deram as mãos uma à outra. O surgimento da perspectiva, esse é um ponto central na minha análise. Foi no Renascimento que surgiu a perspectiva. E o que é a perspectiva na pintura? É o surgimento da ciência na arte. É isso que é a perspectiva, né? Quando os pintores descobrem, né, essa invenção do Leon Battista Alberti, que foi a história da perspectiva é enorme, com vários autores, mas o Alberti talvez seja o mais proeminente deles. E ele tem uma obra dele chamada Da Pintura, em que ele diz assim, na abertura do livro ele fala, escrevendo sobre pintura nessas brevíssimas anotações, tomaremos aos matemáticos aquelas noções que estão particularmente ligadas à nossa matéria. Ou seja, o livro é sobre pintura e as noções são matemáticas. Ou seja, é o ideal do Renascimento, né? Trazer ciência para a arte. E aí é que eu me volto para Freud. Aonde a gente pode ver também o homem Freud, o pesquisador,
e o descobridor do inconsciente e o criador da psicanálise, né? A psicanálise é uma criação. O inconsciente é uma descoberta, né? E o Freud, quando ele cria a psicanálise, ele está exatamente no mesmo lugar que Leonardo, na criação de uma nova ciência, né? Mas é uma ciência que tem um pé na arte e um pé na ciência, né? E é isso que eu estou explorando na obra do Freud. Eu acho que a gente pode descobrir isso na obra do Freud, né? Por exemplo, se a gente puder ler com essa ótica o que o Freud fala sobre o que é a formação do analista. A Ana Freud, filha do Freud, foi convidada uma vez, na década de 70, para dar uma conferência pelo Heinz Kohut sobre o Instituto Ideal de Psicanálise, né? E a conferência se chamou Instituto Ideal de Psicanálise, uma Utopia. E ela diz, a Ana Freud, é uma belíssima conferência, e ela vai dizer que o projeto de Freud, de um Instituto de Formação Analítica, jamais foi realizado por ninguém. Acho que é importante a gente saber disso, né? Uma castração nas nossas ambições formativas. E ela diz, e ela cita o Freud. O pedido do Freud jamais foi realizado. O pedido dele foi o seguinte. Está no texto A Questão da Análise Leiga. Juntamente com a psicologia profunda, que continua sempre como a principal disciplina, haveria uma introdução à biologia, o máximo possível de ciência da vida sexual e familiarização com a sintomatologia da psiquiatria. Por outro lado, a instrução analítica abrangeria ramos de conhecimento distantes da medicina e que o médico não encontra em sua clínica. 2 pontos. A história da civilização, a mitologia, a psicologia da religião e a ciência da literatura. E arremata essa lista dizendo o seguinte: a menos que esteja bem familiarizado nessas matérias, um analista nada pode fazer de uma grande massa de seu material. A questão da análise leiga. Não, isso está no Freud, na questão da análise leiga, e que a Ana Freud retoma para dizer que o que o Freud quis como estudo de formação jamais foi realizado. Né? Um instituto onde isso tudo seja ensinado. Né? Ciência e arte. Campo da ciência, da medicina e o campo da criação artística. Aqui nós temos o ideal da ciência refratado pela experiência. A época em que Leonardo viveu foi, de fato, a época de florescimento das artes e das ciências. Mais do que isso, o Renascimento, o nome já diz tudo, o Renascimento, né? Um projeto de renovação absoluta da cultura. Ele fala sobre a relação inclusiva entre ciência e arte, ambas informando uma a outra. O Leonardo ilustrou o livro do Luca Pacioli sobre a divina proporção, sobre a proporção matemática na arte. Os desenhos, o livro está publicado em português. Os desenhos são do Leonardo da Vinci. Um dos desenhos mais famosos dele, o Homem Vitruviano, esse, né? É a expressão dessa associação íntima entre arte e ciência, né? Essas proporções, a divina proporção. Alexandre Coiré, numa conferência que ele deu na comemoração dos 500 anos de nascimento de Leonardo da Vinci, esse ano está sendo comemorado os 500 anos da morte de Leonardo, né? 2019. Mas quando ele teve 500 anos do nascimento do Da Vinci, o Coiré deu uma conferência dizendo sobre Leonardo, né, que um grande homem pertence e não pertence a seu tempo, pois transcende o seu tempo e impõe a sua própria marca. Ele transforma o passado e modifica o futuro. E o Coiré, ele vai se deter na obra científica do Leonardo, né?
E vai dizer que a atitude científica dele é pragmática e a ciência é um instrumento de ação. Essencialmente um inventor, um tecnólogo de gênio, diz o Poiré, Leonardo construiu de tudo, desde máquinas de guerra, perfuratrizes, gruas, teares, pontes, turbinas, tornos para fazer parafusos e polir lentes, palcos giratórios para espetáculos teatrais, prensas para imprimir, veículos, embarcações, submarinos e máquinas voadoras. Além disso, seus estudos no campo das ciências naturais, geologia, botânica, astronomia, são bem conhecidos. Então, dentro desse belíssimo e vasto campo do Renascimento, Leonardo, me parece que ele condensa a ambição do Renascimento, né? Ele concentra na pessoa dele esse ideal do Renascimento, que é articular ciência e arte, que estava presente, né, em toda a cultura, mas que eu acho que é ele que vai, né, exercer esse ideal com maior amplitude possível. Ele foi um dos primeiros a fazer uso da perspectiva na pintura. Esse é um detalhe importantíssimo, né? A perspectiva na pintura apareceu em vários pintores na época, né? Mas ele foi um dos primeiros a fazer um uso pleno da perspectiva na pintura. Então, eu também chamaria a atenção nossa para o fato de que, se Leonardo deixou muitas obras inacabadas, Freud também deixou obras inacabadas. Né? E até me pergunto se... Oi? A psicanálise? Não, algumas análises. Algumas análises. Até me pergunto se não é o próprio do gênio deixar obras inacabadas. Né? Porque... Né? Parece que é o próprio do gênio. Né? E olha só, por exemplo, né? Uma lacuna muito significativa que Freud deixou irrealizada. A metapsicologia. A metapsicologia do Freud. O projeto original dele eram 12 artigos. Escreveu apenas 5. Quer dizer, 5 vieram à luz. Um apareceu depois, né? Ficaram 6 conhecidos. Mas 6 ou nunca foram publicados, ou nunca foram escritos, ou foram escritos e sumiram, ou ele destruiu. Não se sabe, né? Mas... quais foram os que não apareceram? Que estavam anunciados. Ele anunciava nas cartas, né? Quais eram os 12? Os que apareceram todo mundo conhece. Recalcamento, inconsciente, pulsões e vicissitudes, teoria dos sonhos, luta e melancolia. E depois, neurose de transferência, uma síntese que apareceu nos papéis do Ferenc, alguém descobriu. Estava lá com o Ferenc. Mas os que nunca foram escritos ou nunca apareceram? Consciência, angústia, histeria de conversão, neurose obsessiva, sublimação. Da sublimação faz uma falta danada, né? Esse, então, né? Estamos falando de Leonardo da Vinci, querendo entender a sublimação, né? E o outro, projeção ou paranoia. Era o projeto dele. Atenção, essa lacuna na obra do Freud não é pequena, porque a metapsicologia, vocês sabem, ela é o hardware da obra do Freud. É aquele lugar, o Freud escrevia muitos artigos, fazia observações clínicas, pequenos artigos pontuais, todos geniais, evidentemente, mas ele tinha uma parte da obra dele chamada metapsicologia, aonde ele reunia todas as elaborações teóricas consistentes e construía isso que ele chamou, também muito ambiciosamente, em paralelo com a metafísica, chamou de metapsicologia, né? Então, é uma região onde a obra adquire consistência teórica, fechada, né? Onde tudo se articula.
Essa é a metapsicologia do Freud, né? É uma teoria científica toda articulada. E faltaram esses artigos todos, né? Obra inacabada. E aí, o que eu acho interessante é comparar a diferença entre a metapsicologia freudiana, que é cerrada, condensada, consistente, complexa, com os artigos sobre técnica. Nos artigos sobre técnica, eu acho que está invocada com veemência a arte do psicanalista. Né? O Freud está dividido na obra dele, na metapsicologia científica e na técnica que é artística. A necessidade de cada analista construir seu estilo próprio, aprimorar seu saber fazer caso a caso, no um a um. Né? Se vocês leem a obra de Freud sobre a parte técnica da psicanálise, sob essa ótica, vocês vão ver que todas essas obras são construídas em torno do princípio que impõe, né, o Freud diz isso, que o psicanalista receba cada novo paciente como se fosse o primeiro. Né? E isso é a explicitação do limite da ciência da psicanálise. Né? É a explicitação do limite da ciência. Receber um paciente novo como se fosse o primeiro paciente. Em 78, Lacan diz que a psicanálise é intransmissível. Cabe a cada analista reinventar a psicanálise. Né? Por que Lacan diz isso? Porque existe a psicanálise enquanto ciência, mas a ciência enquanto tal, nesse caso da psicanálise, ela é veiculada por alguém que vai experimentar a sua maneira, com a sua arte, com o seu saber fazer, que é uma expressão importante no Lacan, né? O savoir-faire. É ele que vai fazer aquela ciência operar alguma coisa. Né? Então tem esses dois lados aí articulados intimamente. Agora, eu acho muito interessante a relação que o artista mantém com o inconsciente. Uma pergunta que você fez, alguma colocação que você fez. Eu escrevi um artigo chamado Testemunhos do Inconsciente, onde eu me focalizei no sentido de tentar investigar na obra de alguns artistas que eu gosto especialmente, e alguns escritores que eu gosto especialmente, a relação deles com a criação. E a maneira pela qual eles percebem na criação deles o inconsciente operando. Isso é fascinante de se ver. Né? Marguerite Duras, por exemplo, nesse texto eu cito, ela dizia, até a hora em que eu começo a escrever, eu não sei o que eu vou escrever. O não saber é, para Lacan, uma das definições do inconsciente. Né? O não sabido. O saber não sabido pela consciência. Então, outra coisa interessante que eu trago nesse artigo do Testemunhos do Inconsciente, quando um artista faz uma obra, e é muito comum eles falam isso, né? Eles fazem a obra, depois ficam olhando para a obra como se eles não tivessem feito. Ficam admirando a obra deles mesmos. Ué, então não foi ele que fez? Não. Uma parte que apareceu ali que era imprevisível. Né? Então, o Marcel Duchamp tem um artigo, eu vou escanear e vou mandar para você, Vera, mandar para o pessoal. Um artigo do Marcel Duchamp, que é um artista do século XX, né? Eu considero ele o Leonardo da Vinci do século XX. Está na altura do Leonardo em termos de arte moderna. Né? Ele tem um artigo chamado Ato Criador, em que ele vai dizer, nesse texto, que tem um coeficiente inconsciente na criação. Duchamp já é século XX, então já tem psicanálise, já tem Freud, né? Já tem todo atravessado pela psicanálise. Né? Marcel Duchamp é atravessado pela psicanálise. Mas essa ideia do coeficiente inconsciente na criação é muito interessante. E o Marcel Duchamp, nesse texto, ele lança uma ideia que é absolutamente genial, em que ele diz assim, uma obra de arte é feita 50% pelo artista, 50% pelo espectador. E diz, e eu provo isso. Como é que ele prova isso? Que há obras de arte que são feitas e que ninguém dá bola. Depois que o artista já morreu um tempão, como foi o caso do Van Gogh, né?
é que alguém diz, nossa, que quadro é esse? Que coisa incrível. E começa a ver a descoberta de um artista. Ou seja, o espectador, ele recria a obra com o seu olhar. Só depois é que vai ter um... Não basta o artista fazer. Né? Tem que haver o espectador que também recria aquela obra. E aí sim, aí ele diz, aí a obra aparece. Ela foi feita por um lado e foi reconhecida por outro. E aí ele diz uma coisa mais genial ainda, que eu adoro. Ele diz, na verdade, as grandes obras de arte, essas nunca vieram à tona, porque essas nunca ninguém conseguiu reconhecer. Foram feitas e desapareceram e ninguém reconheceu. É genial, né? Isso é coisa do Marcel Duchamp. Então, eu diria, para finalizar, a parte científica da psicanálise, denominada por Freud de metapsicológica, ela é transmissível. Ela é transmissível, né? Eu posso chegar aqui, qualquer um de nós pode chegar aqui e explicar o que é o inconsciente, o que é a pulsão, o que é o recalque, né? A metapsicologia, ela armou uma estrutura científica transmissível. Ao passo que a parte dita técnica da psicanálise, ela exige arte e reinvenção. Por isso que Lacan diz que a psicanálise tem que ser reinventada por cada psicanalista. Por isso que eu sempre brinco dizendo que o grande supervisor do analista é o próprio paciente. Dá supervisão na hora do atendimento. Né? Ele orienta a sua intervenção na hora em que você está ali com ele. Né? Ele dirige, de alguma maneira, essa sua técnica. Então é isso, gente. Eu acho que pensar dessa maneira pode contribuir para a gente ter uma certa visão assim mais consistente e mais entronizada para cada um de nós do que nós fazemos na psicanálise. Né? Existe a arte da psicanálise, existe a arte do psicanalista. Existe a invenção e a reinvenção constante, né, na prática. E existe uma ciência da psicanálise. A gente lida com essas duas coisas. Né? E elas são as duas exigidas. Elas são complementares. Né? Não se pode analisar apenas com ciência, nem apenas com arte. Né? É preciso as duas coisas. Ok? Obrigado.